Bom, a paz do Senhor a todos. Desculpa. Eu sou o professor Maicon e eu estou aproveitando a oportunidade, né, que hoje é quinta-feira, então hoje não está tendo culto na nossa congregação, para equalizar as lições da Escola Bíblica Dominical. A gente entende que tem irmãos que, por questão de saúde, né, por questão de isolamento, não estão podendo ir ao templo para participar das lições presenciais. Então a gente está postando aqui o material online para atender essa demanda, para atender essa necessidade. Se você tem algum pai, mãe, amigo, parente que não está podendo ir ao templo por uma questão de saúde, de isolamento por outra questão, compartilhe esse vídeo com ela, né? Compartilhe essa lição com ela, porque é uma lição maravilhosa que vai ajudar no crescimento, no desenvolvimento, na melhora. Então, faça esse trabalho juntamente conosco de divulgação da palavra de Deus, né? Do conhecimento da palavra de Deus, do reino de Deus. Estou colocando aqui na página para que eu possa acompanhar, né? Algum comentário, alguma coisa do tipo que venha a aparecer, né? A gente puder acompanhar juntamente com os irmãos. Ok? Achar o áudio aqui. Antes de eu iniciar a transmissão da aula em si, eu gostaria de falar sobre dois assuntos, né? O primeiro assunto é que hoje é 15 de outubro, né? Dia do professor. Eu sou coordenador do EBD, eu sou professor também. Já faço esse trabalho com o EBD há pelo menos 12 anos. Não sei precisar, mas eu trabalho como professor de escola bíblica dominical já há entre 12 e 15 anos que eu dou aula. Comecei a dar aula para a classe dos adolescentes quando eu era do departamento de mocidade. E gostei e até hoje não consegui parar, que é uma bênção. Tenho aprendido muito dando aula. Educação é uma faca de dois gumes, né? Uma espada de duas lâminas. Ela corta para ir, ela corta para cá. A palavra de Deus, ela corta para ir, ela corta para cá. Então, quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo. E eu, como coordenador, eu queria deixar aqui publicamente o meu agradecimento a todos os professores da Escola Bíblica Dominical, tanto da Manancial, como de todas as EBDs aí que a gente puder alcançar, né? Alguém de outra denominação, de outra congregação, de outra convenção. Se você é professor do Estado, de escola particular, da EBD, se sinta abraçado. Parabéns pelo seu dia. Seu trabalho é um trabalho maravilhoso. O áudio tá legal, o pessoal tá conseguindo me ouvir bem? Compartilhe aqui no comentário, né? Se o áudio tá bom, se tá dando para ouvir legal, você tem que melhorar. Vamos orar para agradecer, né? Porque estamos aqui. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um momento na tua presença, Senhor. Venha falar conosco, nos instruir, nos ensinar. Venha fazer o teu querer na nossa vida, Senhor. Venha conduzir essa aula, que essa aula ela venha ser direcionada pelo teu Santo Espírito e que o material postado, o conhecimento ministrado, ele venha a ser, meu Pai, de acordo com as Sagradas Escrituras. Que nada que venha a ser do homem, mas que tudo venha a ser para a tua glória, Senhor. Esteja conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O áudio tá legal aí, pessoal? Quem puder compartilhar aí comigo, eu tô lendo aqui os comentários, né? Para eu saber, né? Se tem que melhorar ou se tá bom. Tá legal? Bom, vamos falar um pouco sobre o trimestre, né? A gente está na lição de número 1 da nossa nova revista, né? Do nosso novo trimestre. O tema da nossa lição de hoje, né? É o livro de Jó. É um assunto introdutório. Vai falar um pouco sobre o livro em si, né? Os detalhes do livro. Vou compartilhar mais à frente. É um livro maravilhoso. O livro de Jó, muito enriquecedor. Jó é um exemplo para as nossas vidas, né? Então, nós vamos estudar esse livro tão maravilhoso que é o livro de Jó. Nós estamos no quarto trimestre.
de 2020. Como os irmãos sabem, tivemos o primeiro trimestre normal, segundo trimestre tivemos a incidência aí do início da pandemia, então tivemos algum comprometimento do conteúdo. Terceiro trimestre tivemos o agravamento da pandemia, então o isolamento, o lockdown. Nós não podemos fazer o trabalho como é de nosso costume, né, de fazer as aulas presenciais e acabamos até repetindo, né, o assunto do segundo trimestre no terceiro trimestre. E agora nós estamos trabalhando o quarto trimestre do ano de 2020. Alguns irmãos perceberam que as datas, né, das lições na revista, elas estão apontando para o terceiro trimestre. Mas é porque, como teve essa questão do lockdown, a CPAD ela acabou não distribuindo essa revista no terceiro trimestre. E ela veio agora no quarto, mas as datas das lições estão apontando para o terceiro. Mas o assunto vai ser trabalhado aqui no quarto trimestre. A revista que a gente está trabalhando é essa revista aí. O tema dela é a fragilidade humana e a soberania divina. E ela fala sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Jó é um homem que é exemplo, né, para as nossas vidas, exemplo de pessoa. Tanto é que Deus, o próprio Deus, dá testemunho dele. Aqui, né, um breve resumo sobre as lições que a gente vai trabalhar nesse trimestre. Lição 1, livro de Jó. Lição 2, quem era Jó. Lição 3, Jó e a realidade de Satanás. Lição 4, o drama de Jó. Lição 5, o lamento de Jó. Lição 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. Lição 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Lição 8, a teologia de Zofá. O justo não passa por tribulação. Lição 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Lição 10, a última defesa de Jó. Lição 11, a teologia de Eliú. Lição 12, quando Deus se revela ao homem. Lição 13, quando Deus restaura o justo. Né? É um tema bem legal, né, para se trabalhar, um livro muito legal, temas bem interessantes para a gente trabalhar na nossa caminhada cristã. A gente vai para o texto áureo, mas antes do texto áureo, eu gostaria de citar o segundo ponto, né, que eu ia falar. Primeiro foi o Dia dos Professores, né, que a gente está comemorando hoje. A galera saiu aqui, eu não sei o que aconteceu. A gente estava com 7 pessoas, de repente 5 saíram juntas. Mas, tudo bem. Primeiro ponto que a gente falou foi sobre o Dia do Professor, que é o dia de hoje, né? O segundo ponto que a gente gostaria de citar é sobre a campanha que a gente está fazendo na Manancial, né? O pastor tem divulgado sobre a necessidade de arrecadar, né? Porque a gente está fazendo um trabalho lá maravilhoso, fizemos a pintura, som, uma série de coisas aí. E para você contribuir com esse trabalho, né? O nosso pastor Joelder, ele apresentou a venda dessas camisas. Essa camisa maravilhosa, que linda, ó. O Senhor te guiará continuamente e será como um jardim regado, como um manancial. Isaías capítulo 58, versículo de número 11. Olha que camisa bonita, ó. A camisa que o professor Maicon está usando. Ela está disponível lá no Manancial. É só falar com o nosso professor Rubens, ou a professora Raíssa. Tem na cor dourada, tem na cor azul, tem na cor rosa, tem várias cores, vários tamanhos. É só você passar lá com nossos professores e pode estar adquirindo a camisa para estar colaborando com o trabalho, né, que está sendo feito na congregação. Amém? Vamos para a lição. Texto áureo. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aleluia. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Olha aí, ó.
não é apenas um livro poético, literário, que a gente vai gostar de ler, vai saborear o conteúdo, né, da poesia de Jó, mas é uma resposta de Deus para grandes questões da vida do crente. O ponto central do livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Está aí o alvo, né? Leitura bíblica em classe. Está lá em Ezequiel capítulo 14, versículos 14, 19 e 20. Depois segue para 2 Timóteo 3,16 e Tiago 5,11. Ezequiel 14, 14 diz: ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Versículo 19. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Olha que legal. Deus está dando testemunho por três homens, por três varões, por três servos, né? Noé, Daniel e Jó. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui está falando da aplicabilidade. O comentarista, né, ele usa esse texto para mostrar a aplicabilidade do livro de Jó para a nossa vida cotidiana. Ou seja, não é só um livro poético, um livro de literatura, com uma linguagem bacana, sonora de se ouvir. É um livro de aplicação prática, porque toda escritura é divinamente inspirada. Então o livro de Jó é divinamente inspirado e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então o livro de Jó tem uma aplicação prática. Ele não é só um livro de literatura universal, ele é um livro que tem uma aplicação prática para a nossa vida. Tiago capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então o livro de Jó, ele vai mostrar o quão piedoso e o quão misericordioso o nosso Deus é, através dos seus feitos na vida de Jó, que estão registrados nesse livro tão maravilhoso. Mas será que o pessoal está vendo a novela? Tem duas pessoas aqui online. Deu 9h30, a galera saiu. Bom, vamos para a introdução. Nesse trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. O livro de Jó é diferente dos demais livros da Bíblia em três grandes grupos, né? Ele é diferente na estrutura, a maneira que ele é estruturado, né? É diferente dos demais livros da Bíblia. O estilo da escrita dele é diferente. E o conteúdo do livro de Jó também é diferente dos demais livros da Bíblia. Ele demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. Então o livro de Jó, ele faz um paralelo. Ele mostra Deus e o reino espiritual, e ele mostra o homem e o reino material. E ele faz um paralelo, ele faz uma comparação entre a grandeza, o poder, a majestade, a magnificência do nosso Deus e da fraqueza, da fragilidade, da finitude da vida da pessoa humana. Tópico de número 1. O autor. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de diferentes debates e opiniões. E de longos debates, né? As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Não existe um consenso teológico sobre a autoria do livro de Jó. Algumas bíblias, né, de estudo que a gente possui da Sociedade Bíblica do Brasil, elas comentam, né, na parte introdutória do livro,
que provavelmente, né, acho que várias delas eu já li, atribuem a possibilidade da autoria a Moisés. Mas como o comentarista aqui bem fala, né, ela não é confirmada, né, porque diferente de outros livros da Bíblia, como algumas epístolas, né, que diz assim, eu, João, né, eu que falo convosco, ela não tem essa autoria registrada, então fica no campo da especulação. Como aqui, ó, pode ter sido Moisés, pode ter sido Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías, ou Esdras ou outro. Isso não é um consenso, não existe um consenso teológico acerca da autoria do livro de Jó. O autor de Jó. Para o cristianismo histórico e conservador, o livro de Jó não é uma ficção religiosa, é uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. Aqui a gente tem duas questões, né? Por que o autor, o comentarista, ele trabalha esses dois pontos? Porque existe algumas pessoas que entendem o livro de Jó como um livro de poesia, como um livro poético. Mas ele não é um livro poético. Ele é uma partícula da santa palavra de Deus. Ele é poético, mas ele tem uma aplicação prática. Então ele não é meramente uma ficção religiosa. Não é que alguém criou um personagem chamado Jó para poder exaltar a grandeza de Deus e a ação na vida do homem. A Bíblia trabalha com a ideia que o livro de Jó é um livro real, é uma narração histórica, que Jó de fato existiu e que Deus de fato operou na vida de Jó, conforme é descrito ao longo do texto, ao longo do livro de Jó. É uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. Então tem uma cadeia que vai dizer que o livro de Jó é uma história fictícia que foi montada por diversos autores, diversos argumentos que foram juntados para criar um livro. Não. O livro de Jó é poético sim, mas ele é inspirado por Deus. Tanto é que ele faz parte do cânon bíblico, né? E acredita-se tradicionalmente que ele foi escrito por uma única pessoa. Uma só pessoa iniciou e finalizou o livro de Jó. E não é uma coxa de retalhos construído por diversos relatos que foram reunidos para formar um livro. Não. Nós cremos que ele é um livro de uma pessoa só. A pessoa histórica de Jó. O profeta Ezequiel confirma que Jó foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel. Tiago atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Então, tanto Ezequiel quanto Tiago, né, eles trabalham com a historicidade de Jó. Jó como um elemento histórico, como uma pessoa real, uma pessoa que existiu e que aquela história que é contada é uma história verídica, não é uma história fictícia. A terra de Jó. O livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Jó, capítulo 1, versículo 1. Situada ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Então aqui no mapa, né, vocês podem enxergar o reino de Edom, né? Quem não lembra quem é Edom? Edom é o irmão de Jacó, né? Esaú. Esaú também é conhecido como Edom e é chamado também de pai dos edomitas. Então esse é o reino de Edom. Essa é provavelmente a terra de Uz, onde o livro de Jó coloca, né, o nosso personagem. Aí vocês veem ali, ó, em destaque Damasco, Jerusalém, Berseba e a Babilônia, né? E abaixo, ao sul, o deserto da Arábia. Tópico 4, a época de Jó. A maioria dos comentaristas
situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Período patriarcal, período dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Vejamos, Jó 1:5. O sacerdócio, como uma instituição, ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. Bom, pessoal, só para lembrar um pouquinho, né? Nós temos períodos na história bíblica, né? Nós temos um período que é chamado de período patriarcal. Qual o período patriarcal? É o período dos patriarcas. Ele tem ali Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou as 12 tribos de Israel. Dentre as 12 tribos de Israel, vai nascer a tribo de Levi. Depois desse período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, vem o período dos juízes, em que juízes governaram o reino de Israel. A gente conhece esse período, né? Após o período patriarcal, né? Nós temos ali, depois, um período que vai ser governado pelos reis, que é Saul, depois Davi, depois Salomão, depois um rol de reis de Israel. Posteriormente tem a ruptura, e nós temos o reino do norte e o reino do sul, e aí nós temos dois reinos, né? O reino do norte, que são as tribos de Israel, e o reino do sul, que vai ter ali Benjamim e Judá, basicamente, né? Como aquela estrutura. Depois o reino do norte é levado cativo, fica o reino do sul. Mas aí a gente está nesse primeiro período, né? Depois do período patriarcal, Levi, ele vai dar origem ao culto sacerdotal. A partir de Levi, vai nascer o culto chamado depois de Levítico, né? Deus vai chamar lá um homem da tribo de Levi, né? Chamado Moisés, Moshe para os judeus, e ele tem um irmão chamado Arão, e Arão é o primeiro sacerdote, ele com seus filhos, né? O sumo sacerdote, seus filhos, e entra a lei, 613 mandamentos, né? A gente sintetiza em 10 e começa ali o chamado período da lei. Período da lei, né? Que a gente bem conhece, nós vivemos na dispensação da graça. Mas na época de Jó não existia ainda o modelo legalista, o modelo sacerdotal. Porque se existisse, Jó não poderia ser o sacerdote do seu lar. Ele teria que se apresentar um levita para poder oferecer os sacrifícios diários e tudo aquilo que um judeu tradicional fazia. Só que quando a gente lê o livro de Jó, a gente vê o próprio Jó adorando, o próprio Jó sacrificando, o próprio Jó fazendo ali a expiação, né, pelos seus filhos. Então a gente entende que Jó é o sacerdote do seu lar. Então a gente coloca Jó antes do período histórico dos sacerdotes do reino de Israel. Jó 42:15. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. Números, capítulo 27, versículo 8. Então, quando é instituída a lei judaica, ela não permite uma igualdade entre os filhos e as filhas, né? Ele coloca ali a preferência ali para os filhos, né? Tem até uma questão ali que a gente vai ver, o pastor já trabalhou sobre isso, que é sobre as filhas de Zelofeate, né? Então, ele não é colocado no período sacerdotal, porque as filhas de Jó tinham o mesmo direito dos filhos, dos irmãos. Jó 42:11, a palavra hebraica que se está traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em Gênesis 33:19 e em Josué 24:32. Prosa e poesia. Ao ler o livro de Jó, precisa dar-se conta de que nesse livro há uma obra de natureza poética. A maneira que o texto é escrito tem um forte apelo poético. Nós sabemos que o texto ele pode ser em prosa, ele pode ser em poesia, né? No caso, o livro de Jó é poético. Não é menos inspirado do que outros da Bíblia. Jó é poético? Mas ele tem a mesma inspiração de todos os demais livros da Bíblia. Ele pertence a um diferente gênero literário, ele tem uma estruturação diferente dos outros livros. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa. Onde é que está a prosa? Prosa é a maneira corriqueira que a gente fala, né? Quando eu estou falando com vocês, escrevendo, eu estou escrevendo em prosa. Agora, quando eu começo a usar aquela rima, né, aquela estrutura
diferenciada é a estrutura poética. E aí ele tem um prólogo, que é o início do livro, o texto intermediário é poético, e ele termina em prosa novamente, que é o epílogo, né? Prólogo, texto intermediário e epílogo. No texto em poesia, é a seguinte organização: um monólogo feito por Jó. O que é monólogo? Monólogo é alguém falando sozinho, alguém dando uma grande explanação sem outro interlocutor, só um interlocutor repassando todo o texto. Aposta em 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, ele faz Bildad e Zofá, 4 outros discursos de um quarto amigo, o jovem, a revelação de Deus, onde ele manifestou seu poder e graça, que é quando tem a revelação, né? E no último, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Ponto 3. Abundância de figura de linguagem. O livro de Jó possui 2 recursos estilísticos. Metáfora, usada pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade. O que é metáfora? Metáfora é quando eu uso um termo para simbolizar alguma coisa. Eu falo assim mesmo, forte como uma cachoeira, perigoso como uma serpente. Eu estou usando de metáfora, estou comparando uma coisa com outra para fortalecer o argumento. Paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. São chamados textos paralelos, né? Mas um reforça o outro. Abundância de figuras de linguagem. Exemplo de metáfora, né? O autor do livro de Jó usa a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida, né? Então ele compara a vida humana com um fio de tecelão, né? Na mitologia grega é bem comum a gente usar o símbolo do fio para representar a vida, né? Então já tem na cultura grega algumas correlações entre fio, tecer, tear e vida. E o livro de Jó faz uso dessa figura de linguagem, dessa metáfora. E aí vem a grande pergunta, né? Por que os justos sofrem? É uma pergunta que não só Jó fez há milhares de anos atrás, mas nós nos fazemos hoje, né? Por que o justo sofre? Às vezes a gente tem problema em aceitar essa questão do sofrimento. A carta de Pedro, ela fala muito claramente sobre a questão do sofrimento, né? E ela deixa claro que o justo sofre, sim. O justo sofre. E Jesus, ele fala, né, que se ele, que é mestre e senhor, sofreu, né? Por que nós não sofreríamos, né? Quanto mais a nós. Então, ele tem um caráter teológico e filosófico. Ele questiona esse tema, ele aborda esse tema com vivacidade. Por que os justos sofrem? Por que os ímpios prosperam, né? Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicação para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Bom, aqui a gente tem um erro muito comum, que era da época de Jó e que tem hoje no nosso tempo presente, né? A ideia do sofrimento como castigo divino. Por que Jó ele é tão acusado pelos amigos dele? Por que ele é tão debatido, né? Tem aqueles debates, Jó fala e o amigo dele fala e ele se defende, o amigo acusa e ele se defende, e o amigo fala, Deus não é injusto, Jó. Se tu está passando por isso é porque tu fez alguma coisa, Deus ele não aplicaria punição a inocentes. Tu está questionando, Jó, a pureza de Deus, a legitimidade de Deus, e Jó falou, não, eu sou inocente. Me mostra o meu pecado, me mostra o meu erro. Então, por que tem essa construção? Porque na época de Jó, na cultura judaica, e nós nos apropriamos disso, o sofrimento era visto como consequência do pecado. Quando Jesus cura ali um jovem que ele é cego de nascença, eles perguntam, Senhor, quem pecou para que esse nascesse cego? Ele ou os seus pais? E ele fala, nem ele nem seus pais, mas isso foi dessa forma para a glória de Deus. Então, o sofrimento, ele não é diretamente associado a pecado. Se fosse por isso, Jesus
teria pecado? Porque Jesus sofreu, Jesus foi cuspido, Jesus foi maltratado, Jesus foi açoitado, Jesus recebeu uma coroa de espinhos, Jesus foi cuspido, né? Já falei, foi cuspido, ele foi maltratado, ele apanhou com um pedaço de cana, bateram no rosto de Jesus com um pedaço de cana na cabeça dele, carregou uma cruz pesada, foi pendurado no madeiro, teve o seu lado perfurado por uma lança. Qual foi o pecado de Jesus? Às vezes, quando a gente vê algum irmão doente, ou quando a gente vê alguém passar uma situação difícil, a gente tem a tendência de se comportar como os amigos de Jó, de dizer, com certeza esse pecou, com certeza ele está em pecado, com certeza ele fez alguma coisa. E às vezes a gente ainda faz pior, a gente determina que pecado ele cometeu. A gente fala, olha, tá vendo? Foi por causa disso. Foi fazer isso, tá aí, tá colhendo a consequência. Então a gente se comporta da mesma maneira que os amigos de Jó se comportaram, e a gente toma um lugar que não é nosso, que é um papel que pertence a Deus, que é de julgar. Então a gente julga o nosso próximo, acusando ele de pecado, por ele estar sofrendo. Essa é uma mentalidade judaica da época. Os judeus acreditavam de fato que o sofrimento e a pobreza ele era fruto de pecado. E hoje nós entendemos que não. E os apóstolos afirmavam isso, né? Que eles sofreriam, que eles morreriam. Jesus fala para Pedro, Pedro, quando você é jovem, e você vai para onde quer, e você faz o que você quiser, mas quando você ficar velho, vão te atar as mãos e vão te levar para onde tu não quer ir. Então Pedro, ele tem um prenúncio ali que ele ia sofrer na velhice dele. Por causa de pecado? Não, por causa do reino de Deus. Ele fala, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriardes, vos acusar de todo tipo de coisa, vos levarem ao sinédrio. Então ele anima aos discípulos para que eles permaneçam firmes, né? O apóstolo Paulo também fala que ele sabe que é ser feliz, ele sabe que é viver em sofrimento, ele sabe o que é ter abundância, e ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é estar saudável, e ele sabe o que é estar doente, e nada disso tem a ver com pecado. Mas a mentalidade judaica e a nossa mentalidade atual também, ela fala, sofrimento é pecado, morte, doença, dificuldade é porque está em pecado. Então esse é o pensamento humano, não divino, humano. Ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Então o autor do livro de Jó, ele vai trabalhando essa questão do sofrimento de Jó, e ele vai mostrando uma outra posição. Jó está sofrendo não porque ele está em pecado, mas pelo contrário, ele está sofrendo para mostrar que ele persiste, porque ele sofre uma acusação de Satanás. Satanás acusa Jó. Ele fala, olha, ele só é fiel porque ele é rico, ele só é fiel porque ele é saudável, ele só é fiel porque os filhos dele são uma bênção, ele só é fiel por causa disso. Tira o que ele tem, que ele vai fraquejar. E aí Deus permite que isso aconteça. Então, por causa da justiça de Jó, e o texto fala que ele era justo, né? Fala de justiça ali, e por causa dessa justiça, ele acaba padecendo, acaba sofrendo. Então, acaba sendo até o contrário. Então, o livro de Jó, ele trabalha essa questão. Existe bondade desinteressada? Essa é a segunda pergunta, né, que eles nos deixam. Na tese do diabo, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefícios de Deus. É aquele trabalho de troca. Eu faço isso se tu fizer isso. Eu dou se eu receber. Tem igrejas que trabalham com isso. Olha, dê 1.000 que você vai receber 3.000. Dê isso que você vai receber o dobro. A gente não pode fazer promessas no lugar de Deus. A gente não pode falar aquilo que Deus ele não falou. Deus ele enxerga o interesse de cada um, o empenho de cada um, e isso é bom. Nós somos árvores frutíferas, nós temos que dar fruto. Mas eu não posso falar em nome de Deus, prometendo que se você der R$1.000, ele vai te dar 4, ele vai te dar 5. Isso é hipocrisia. Então, a pergunta é, existe bondade desinteressada, né? Ou a gente faz as coisas desejando receber algo em troca? Jesus ele fala, olha, se vocês fizerem coisas boas para os seus amigos, que recompensa vocês têm? É exatamente isso, né? Agora, quando vocês fazem coisas boas para os seus inimigos e para aqueles que vos querem mal, aí vocês têm galardão. Jó era um homem agraciado com muitos bens. Jó tinha uma família formidável. Jó era cercado de muitos amigos e Jó gozava de boa saúde. Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. E aí fica o pensamento para nós. E a nossa espiritualidade? Ela resiste diante de uma prova de fogo? Se eu ficar desempregado,
eu continuo fiel? Ou eu vou acusar Deus, dizer que Deus é injusto, dizer que Deus ele me abandonou e vou querer me desviar? Será que a gente suporta uma prova? Será que a gente suporta uma doença, um desemprego, uma dificuldade? Será que a gente permanece ali fiel como Jó permaneceu? Ou será que a gente vai debandar? Então Satanás apostava que Jó desistiria. E ele continua apostando que a gente, diante da dificuldade, vai desistir. Mas o Espírito Santo nos capacita a permanecer fiel. O livro mostra como Jó se comportou durante a prova, né? Tá aí, ó. Jó tá cheio de ferida, sentado no chão, se coçando com um caco de telha. Perdeu os filhos, perdeu a fortuna, perdeu a saúde. E além disso, os amigos dele ainda acusam ele de injustiça. Já não basta o sofrimento físico, o sofrimento financeiro, ele ainda é caluniado pelos seus próprios amigos, né? Olha aí, acusado, caluniado. Isso pode acontecer com nós também, conosco. Pode o homem compreender a Deus? E essa aqui é a tentativa de Jó durante o livro, né? Entender por que Deus está fazendo isso comigo. Por que eu estou sendo provado dessa forma? Por que eu estou sendo julgado, caluniado, ofendido, né? Por que está acontecendo tudo isso comigo? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como é que o pensamento de Deus é diferente do nosso pensamento, né? Como é que o pensamento de Deus ele é muito mais sublime que o nosso? A questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Viver e experimentar Deus mudou completamente a vida de Jó. Jó pensava que ele conhecia Deus. Ele tinha muitos anos ali que ele servia a Deus, ele fazia ali várias coisas, fazia expiações, fazia sacrifícios e orava constantemente. Mas de repente ele toma a compreensão que ele só conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora ele tinha experimentado um verdadeiro relacionamento com Deus. Na dificuldade, na luta, na tribulação, Jó experimentou uma comunhão autêntica com Deus. E ele ouviu o próprio Deus falar com ele. E ele falou, olha só, tantos anos que eu sirvo a Deus e nunca tinha ouvido a tua voz. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos agora te veem. Olha que coisa maravilhosa. Conclusão. Nessa lição apresentamos o contexto histórico e literário de Jó, que o livro de Jó possui o gênero de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. 3. Os princípios teológicos transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. Então, a justiça de Jó, o sofrimento de Jó, o trabalhar de Deus, a questão entre sofrimento e pecado, essa questão da acusação, de ser acusado, e essas coisas todas, tudo isso não ficou só lá em Jó há 4.000 anos, 5.000 anos, não sei quanto tempo, mas não ficou lá. Essas questões ainda estavam na época de Jesus e essas questões permanecem nos nossos dias. O livro de Jó é antigo, mas é atual. Ele é histórico, mas ele é contemporâneo ao mesmo tempo. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente enxerga aquela realidade de Jó nos nossos dias. Isso que é interessante, né, no livro de Jó. É demonstrado que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Bom, essa foi a lição de hoje, né? A fonte que eu tirei esse slide maravilhoso foi EBD Panorama. Trabalhei com ela hoje. Opa. E obrigado pela presença, né? E as pessoas que estiveram presentes. Eu sou o professor Michael. Vamos orar, né? Senhor Deus e Pai. Obrigado, Senhor, porque estivemos na tua presença. Obrigado, Senhor, porque aprendemos um pouco mais de ti, porque ouvimos a tua voz. Venha continuar conosco, venha falar conosco, Senhor. Olha por todos nós essa noite, Senhor, dá um sono reparador. Se tem alguém porventura que está doente, Senhor, venha dar a cura. Se tem alguém, Senhor, que está precisando ouvir a tua voz, Senhor, venha falar, Senhor, venha mostrar a tua graça, o teu poder, a tua glória. Trabalha na nossa vida, faz conforme o teu querer. Nos ajuda a compreender os teus desígnios, Senhor. E nos dá a paciência que Jó teve, né? A perseverança, a fé. Nós estejamos na tua presença, Senhor, firmes, constantes e sempre abundantes. Sou o professor Michael. Essa foi a lição de hoje, lição de número 1. Em breve vou estar postando a lição de número 2. Mas lembrando que domingo, agora,
teremos a aula presencial lá na congregação Manancial, lição de número 3, lição maravilhosa. Eu estou fazendo esse vídeo para equalizar, né? Quem perdeu a 1 está podendo assistir agora. Logo mais eu vou estar mandando a lição de número 2 para você equalizar. Mas se você puder, esteja lá na congregação para assistir a lição de número 3 juntamente conosco. Os professores de lá são maravilhosos, mega capacitados. Vá lá que com certeza vai ter coisa de Deus para a sua vida, vai ter coisa maravilhosa de Deus para a sua vida. Esteja conosco, domingo, 8 horas da manhã na congregação Manancial ou em qualquer congregação da Assembleia de Deus ou de outras denominações. Vai estar tendo ali a escola dominical para a gente estar ali em comunhão e aprender mais e mais da palavra de Deus. Também tá aqui, fica, ó, essa camisa maravilhosa está à venda. Falar com o professor Rubens, com a professora Raíssa. Maravilhosa arte, muito bonita, e você vai estar colaborando com a obra de Deus ali no nosso templo também. Parabéns mais uma vez a todos os professores. Obrigado por tudo. Obrigado pelo apoio, pela ajuda que vocês sempre dão. Eu sou o professor Maicon e essa foi a lição